favor, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo número 3. Após uma breve pausa que demos aí devido ao final do ano, nós daremos continuidade à nossa série de mensagens no livro de Atos. Iniciaremos o capítulo 3, mas antes disso, antes de acho que devido ao tempo, acho que é necessário a gente fazer uma breve recapitulação daquilo que nós vimos até aqui. Então, começando pelo capítulo 2, nós vimos ali em Atos capítulo 2. Lucas nos trouxe um relato, nos mostrando o que foi que aconteceu no dia de Pentecostes. Naquele dia, Deus cumpriu a sua promessa, derramando o seu Espírito Santo sobre todo o céu. Essa era uma promessa que vinha de tempos antigos, mas naquele dia deixou de ser promessa para ser um fato histórico. Naquele dia, Deus derramou o seu Espírito poderosamente. Os homens ficaram cheios do Espírito de Deus e falaram as grandezas, as maravilhas de Deus em línguas, em outros idiomas. As pessoas que passavam por ali, algumas ficaram céticas, outras tiveram. E foi nesse momento que Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, cheio do poder do Espírito, se levantou com autoridade e começou a pregar. Começou a explicar que aquilo que estava acontecendo não era um delírio, era resultado do cumprimento das promessas de Deus. De fato, Deus tinha enviado o Espírito Santo. E isso era uma prova. Deus tinha exaltado Cristo. Então, os homens, quando ouviram isso, entraram em crise. Porque o Cristo que eles crucificaram, Deus o aceitou. O Cristo que eles rejeitaram, Deus exaltou. E a prova disso estava diante dos olhos deles. Eles estavam vendo o Espírito Santo se manifestando diante dos olhos deles. O que fazer então? Foi o que eles perguntaram. E Pedro disse: se arrependam dos seus pecados, creiam em Cristo Jesus e sejam batizados. E foi isso que eles fizeram. De acordo com o relato de Lucas, naquele dia, 3.000 pessoas se converteram. Como é que a gente sabe que a conversão daquelas pessoas foi legítima, foi verdadeira? Como é que a gente sabe que a conversão delas não foi puro emocionalismo? O texto diz que todos eles permaneceram na doutrina dos apóstolos, permaneceram na comunhão, permaneceram no partir do pão, permaneceram nas orações. Não confessaram apenas um dia para abandonar no outro. Eles perseveraram. E perseveraram também demonstrando amor uns pelos outros. A ponto de, inclusive, voluntariamente, venderem propriedades e ajudarem os irmãos necessitados que estavam entre eles. Ninguém ordenou isso. Fizeram isso motivados por um amor cristão. Todas essas coisas nos dão prova de que verdadeiramente se converteram a Cristo naquele dia. O texto que nós iremos ler hoje mostra a continuidade dessa história. O que aconteceu então agora com essa igreja em Jerusalém, que já tinha mais de 3.000 pessoas? O tema da nossa mensagem hoje é esse: o milagre na porta do templo. E eu te convido a me acompanhar na leitura de Atos 3, a partir do verso 1 até o versículo de número 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde.
Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Bem, quero te convidar a orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, ó Deus, nos colocamos aqui humildemente para ouvir palavras não de homens, mas palavra que vem de Ti. Como vaso de barro, ó Deus, nos colocamos aqui para trazer a Tua palavra a um povo que precisa ouvir a Tua voz. A nossa oração, ó Deus, é que mais uma vez o Senhor fale conosco. Apesar das limitações do pregador, apesar, ó Deus, da pouca retórica, que a sua voz, ó Deus, seja ouvida. Que aqueles que vieram com fome e sede saiam daqui alimentados e saciados pelo Senhor. Essa é a minha oração. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Bem, o texto que nós lemos mostra um milagre que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. O que esse milagre tem a ver com a gente hoje? Bem, é isso que a gente vai tentar entender a partir da leitura do nosso texto. O texto ele começa nos mostrando dois discípulos de Jesus, dois apóstolos, Pedro e João, caminhando em direção ao templo para orar. É assim que começa o nosso texto. E o texto diz, no versículo 1 ainda, que eles subiram por volta da terceira hora, ou melhor, às 3 horas da tarde. De acordo com o costume dos judeus na época, os homens mais piedosos dentre os judeus, eles tinham pelo menos 3 momentos de oração ao longo do dia, né? Então, o dia para o judeu ele começa às 6 horas da manhã. E a partir daí eles contam 3 horas. Então, 6 mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15. Então, eles oravam na terceira hora, na nona hora, na terceira hora, na sexta hora e na nona hora. Trazendo isso para a nossa forma de contar as horas, significa que eles oravam às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 15 horas. Então, dependendo da versão que você está lendo, diz que Pedro e João estavam indo para o templo à nona hora, que significa também dizer que eles estavam indo para o templo às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde. Bem, isso, irmãos, algumas pessoas podem estranhar. Poxa, os discípulos, sendo cristãos, estavam indo para o templo? Sim. Né? Levou um tempo para que houvesse uma ruptura definitiva entre judaísmo e cristianismo. E isso aconteceu principalmente quando as heresias judaizantes estavam tentando contaminar o cristianismo. Mas até então, eles caminhavam juntos. Aliás, era um momento oportuno para ali, no templo, pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo Jesus. Então, na verdade, isso aqui não é um problema para a gente. Pelo contrário. O que o texto nos mostra aqui é que se a igreja perseverava na oração, vejam só, o exemplo começa dos apóstolos.
Eles estavam indo ao templo para orar. E isso, irmãos, deve ser um grande exemplo para todos nós. Bem, o problema é que enquanto eles estavam a caminho do templo, ao mesmo tempo que eles estavam a caminho do templo, um homem também estava sendo levado para lá. E aí eu queria falar um pouquinho sobre esse homem. Esse é o nosso primeiro tópico. A condição do homem. Qual era a condição do homem que estava sendo levado para o templo? Em primeiro lugar, ele era um homem deficiente. O texto deixa isso claro para a gente. Veja só o que diz no verso 2. Estava sendo levado para ali, para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Esse homem, irmãos, era um deficiente, era um paralítico de nascença. A gente às vezes não para pensar muito no que isso significa. Mas isso significa que aquele homem não sabia o que era se levantar. Ele não sabia o que era de ficar de pé pela sua própria força. Nunca andou, correu ou pulou. E de acordo com o capítulo 4, ele já vivia nessa situação há 40 anos. Ele tinha 40 anos. É isso que o capítulo 4 vai mostrar. Capítulo 4, verso 22. Há 40 anos. Nunca ficou de pé, nunca andou, nunca correu, nunca pulou. Imagine você viver nessa situação. Essa era a condição daquele homem, um homem deficiente. Mas isso ainda não é tudo. O texto diz, em segundo lugar, que aquele homem era miseravelmente pobre. Ele estava sendo colocado ali para pedir esmolas. Alguns estudiosos dizem que as pessoas deficientes naquela época sequer tinham a oportunidade de aprender uma profissão. Se não aprendem profissão, irmão, vão viver de quê? Claramente vão viver como mendigos. E essa era a situação daquele homem. Paralítico de nascença, miseravelmente pobre. Agora veja só, ele está estrategicamente posicionado na porta do templo pedindo esmolas. Francamente, qual era a perspectiva desse homem? Será que alguma esmola teria condição de mudar a vida desse homem? De transformar a vida desse homem? A resposta é claro que não. Vejam, há 40 anos, todos os dias, ele está sendo colocado ali, perto de uma porta chamada Porta Formosa. Vejam só, a gente não sabe aonde fica a Porta Formosa. Depois que o templo foi destruído, a gente não sabe a posição dela. Mas muitos acreditam que ela seja a porta de Nicanor. Nicanor foi um homem que doou uma porta que era de bronze, mas por fora ela era folheada de ouro e de prata. Uma porta realmente formosa. Mas vejam só, irmãos, pertinho daquela porta ficava um paralítico que há 40 anos não era curado. Isso mostra, em terceiro lugar, sabe o quê? Eu acho que é uma inferência que a gente pode fazer. Que faltava também, além de ser deficiente, além de ser miseravelmente pobre, veja só, aquele homem estava sempre do lado de fora. O texto diz, todos os dias ele era colocado perto da porta. Mas sempre, irmãos, do lado de fora da porta. Perceba que o sistema religioso que aquele homem vivia se mostrou incapaz, ao longo de 40 anos, se mostrou incapaz de fazer qualquer coisa por ele. O máximo que o homem mais piedoso, mais religioso podia fazer era pegar ele, carregar ele, subir as escadas e colocar ele perto da porta formosa. Mas nunca dentro. Sabe por quê? Porque muitos consideravam doenças desse tipo como juízo de Deus,
como pecado, consideravam esse tipo de gente, cegos de nascença, por exemplo, como homens impuros, que estavam sofrendo o juízo de Deus. Jesus precisou corrigir esse tipo de percepção. Mas vejam só, mesmo ainda, mesmo agora, o máximo que conseguem fazer é carregá-lo e colocá-lo perto da porta formosa. Mas ainda assim, irmãos, do lado de fora. E veja, ele não está simplesmente fora do sistema judaico. Ele também está fora da comunidade cristã. E como é que a gente sabe isso? Porque ele pedia esmolas. Simplesmente por isso. Atos 2 nos diz que não havia pobres entre eles, porque eles dividiam tudo o que tinham. Então, se esse homem estava pedindo esmolas, é porque ele não pertencia à comunidade cristã. Ele não fazia parte dos 3.000 que ouviram o evangelho e se converteram. Por isso, ele ainda estava do lado de fora, perto da porta talvez, mas ainda continuava do lado de fora. A pergunta é, irmãos, que tipo de esperança esse homem tinha? Depois de 40 anos, se o sistema religioso judaico não conseguiu fazer nada por ele, e se ele ainda não conhecia o cristianismo, que tipo de esperança esse homem tinha de verdadeiramente ter sua vida transformada? Nenhuma. Independentemente da esmola que ele recebesse, no dia seguinte, ele estaria lá mais uma vez, ainda paralítico, ainda miseravelmente pobre, ainda do lado de fora da porta. Essa é a condição que aquele homem estava vivendo. Deficiente, miseravelmente pobre, marginalizado e sem esperança. Bem, pela graça e misericórdia de Deus, aquele dia seria um dia diferente. Versículo 3 diz assim: quando viu Pedro e João que iam entrando pelo templo, pediu-lhes esmola. Essa, irmãos, é a única expectativa que ele tem. Depois de 40 anos vivendo naquele lugar e daquele jeito, ele não nutre mais a expectativa de mudança real. O que ele quer é simplesmente mais um pouco de esmola. E aí diz o texto, fixando nele o olhar, veja bem, fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse, olhe para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Bem, em segundo lugar, eu gostaria de tratar agora, irmãos, não da condição do homem, mas da condição dos discípulos, de Jesus. E a primeira coisa que esse versículo mostra para mim é que esses homens eram cheios da mesma compaixão que havia em Cristo. Essa é a primeira marca que eu vejo neles. Pare e pense comigo. Geralmente, quando a gente vê alguém pedindo alguma coisa na rua, um mendigo em necessidade, alguém em necessidade, pare e observe. Qual é a reação das pessoas? O que as pessoas querem imediatamente é o mais rápido possível se livrar da situação. Viram logo o rosto. Até mesmo quem dá, quer dar e quer ir embora logo. O que existe, geralmente, é um estado de impessoalidade. A gente não se interessa pelo indivíduo que está ali. A gente vê a situação e quer logo se livrar dela. Seja dando alguma coisa, ou simplesmente indo embora. Mas não existe envolvimento, não existe pessoalidade. Há sempre impessoalidade. E essa impessoalidade não é só de quem dá, é também de quem pede. E isso é impressionante. Até mesmo quem pede não está interessado em saber quem é você. Ele só está interessado em receber a ajuda, a esmola. E ele pede para um e imediatamente está pedindo para o outro. E é por isso que Pedro está dizendo, olhe para nós. Porque diferente de todas as pessoas que passavam por ali, Pedro e João
não olharam para ele. Veja o que diz o texto. O texto diz: o aleijado olhou, Pedro e João olharam fixamente. Em outras palavras, eles não passaram os olhos pelo homem, eles perceberam o homem, enxergaram aquele homem, com todas as suas dores, com todos os seus sofrimentos, com todas as suas angústias. Se compadeceram dele, irmão. Da mesma forma que Cristo se compadeceu das multidões. Vocês conhecem a história do milagre, da multiplicação dos pães. O texto diz, Jesus fez aquilo por quê? Ele olhou e viu e se compadeceu da multidão. Por isso curou, por isso pregou, por isso multiplicou os pães. O que os discípulos fazem aqui é a mesma coisa. Em primeiro lugar, eles demonstram que são homens cheios da compaixão, da mesma compaixão que havia em Jesus. Mas compaixão, irmãos, não muda a realidade do homem. A pergunta é, o que mais aqueles homens poderiam oferecer? E eu reforço, homens. Como que algum homem poderia mudar a realidade daquele homem deficiente? A resposta é o segundo aspecto que caracteriza aqueles homens. Os discípulos, irmãos, eram pobres. Que ironia, né? Eles eram pobres. É a primeira coisa que Pedro reconhece. O que foi que ele disse? Não tenho prata e nem ouro. A primeira coisa que a gente vê aqui é uma humildade, a ponto de reconhecer que aquilo que aquele homem buscava, eles eram incapazes de dar. Eles eram pobres também. Os discípulos verdadeiramente foram homens, irmãos, que abriram mão das suas riquezas, abriram mão das suas posses, não para não ter nada, mas eles abriram mão das riquezas, abriram mão das posses, abriram mão de ser alguma coisa diante dos olhos do mundo, para possuírem unicamente a Cristo. E esse é o ponto. Por isso, por um lado, eles são pobres diante da perspectiva dos homens, mas ao mesmo tempo eles são absolutamente ricos. Porque são vasos de barro, mas dentro deles, irmãos, há um tesouro inestimável. E é isso que eles estão prontos para oferecer. Eles dizem, não tenho nem ouro e nem prata, mas eu tenho algo para oferecer a vocês. Porque em terceiro lugar, irmãos, eles são homens cheios do Espírito de Deus. Homens cheios do Espírito de Deus. O texto começa com 2 homens indo ao templo orar. Dessa vez eles não estão indo pescar como anteriormente. Estão indo ao templo porque reconhecem que são dependentes de Deus. Apóstolos, homens como nós, reconheciam que eram dependentes de Deus. Estavam indo ao templo para ser cheios, para orar. Então, embora não tivessem nem prata e nem ouro, graças a Deus, eram homens cheios do Espírito de Deus. E não apenas isso. Havia mais. Cheios do Espírito e cheios da autoridade e do poder que há no nome de Jesus. Por isso eles dizem, não tenho nem prata e nem ouro. Me acompanhe no verso 6. Não tenho nem prata e nem ouro, mas o que tenho te dou. E dizem, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Ah, irmãos, para dizer isso, tem que estar cheio do poder do Espírito de Deus. Para dizer isso, tem que estar cheio do Espírito de Deus e verdadeiramente tem que crer que há poder nesse nome. E aqui estão 2 homens, irmãos, que verdadeiramente estão cheios do poder do Espírito e creem que há poder nesse nome. Nós veremos isso domingo que vem,
Pedro vai explicar por que há poder nesse nome. Eu vou adiantar. Há poder nesse nome, porque Cristo foi perfeito diante de Deus, morreu e ressuscitou, e Deus o exaltou, e agora Ele está à destra do Pai. É por isso que há poder nesse nome. E a prova está aqui. Eles disseram com toda a autoridade: anda. E diz o verso 8: e ele, dando um salto, colocou-se de pé. Isso, irmãos, é o poder que há no nome de Jesus. O versículo continua dizendo: então começou a andar. Quantos creem nisso? O texto diz: então começou a andar. Depois, irmãos, de 40 anos no mesmo lugar. Depois de 40 anos rastejando de um lugar para o outro, ou então sendo carregado de um lugar para o outro. Depois de 40 anos vendo homens religiosos passando por ele, incapazes de fazer qualquer coisa. Agora passaram 2 homens cheios do poder do Espírito, que criam no nome de Jesus Cristo e que declararam: em nome de Cristo anda, e ele andou. Agora me chama a atenção não apenas a conduta dos apóstolos, mas o que esse homem faz logo em seguida. Ele anda, graças a Deus. Ele pula, ele corre, graças a Deus. Mas eu queria destacar um ponto impressionante. Ele faz tudo isso, irmãos, enquanto finalmente ele passa pela porta. Chegou o dia onde finalmente ele não ficou do lado de fora da porta formosa, mas pelo poder, pela obra de Cristo Jesus, finalmente ele pôde passar pela porta. É para lá que ele quer ir. Poderia correr, pular e saltar em qualquer outra direção. Mas ele sabe, irmãos, que não foi Pedro que curou, que não foram os homens que curou, mas foi Deus, pelo poder que é no nome de Jesus. Então, aonde mais ele poderia ir? Nenhum outro lugar. Ele usa toda a sua força, toda a sua energia, que agora movimenta os seus pés. E agora, finalmente, ele entra dentro do templo. E diz o texto: para louvar a Deus. Para louvar a Deus. Começou a andar, entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ele tinha motivos, irmãos, para isso? Sim, certamente. Eu pergunto a você que nunca rastejou pelo chão durante 40 anos. Você tem motivos para isso também? Será que seria preciso 40 anos rastejando pelo chão para que você finalmente reconhecesse a bondade de Deus em sua vida? A misericórdia de Deus em sua vida? Se aquele homem tem motivos para entrar no templo louvando, todos nós, muito mais. Muito mais. E eu não falo simplesmente porque, pelo que vejo aqui, todos viemos aqui pelas nossas próprias forças, mas porque uma obra muito maior foi feita por nós. E aí eu entro na parte final do nosso sermão, que não é nem a condição do homem, nem a condição dos discípulos, mas a condição da igreja. E eu falo de nós, que passamos de homens miseráveis a também homens cheios do poder do Espírito de Deus. O texto diz, irmãos, que tão logo aquele homem foi curado, ele entrou no templo e louvando a Deus. O texto diz que as pessoas que sempre viram ele por ali, reconheceram que aquele era um homem que há 40 anos vivia como um paralítico. Sabe o que isso significa? Significa que em pouco tempo aquele homem se tornou uma testemunha viva. Ouça bem isso.
Em pouco tempo, aquele homem se tornou uma testemunha viva do poder de Jesus Cristo. Ele e os apóstolos. Todos eles, naquele momento, se tornaram testemunhas vivas. E, embora o texto não diga claramente, irmãos, eu acredito piamente que esse homem não foi simplesmente curado de uma enfermidade física, mas que ele foi curado na sua alma. Que verdadeiramente ele se converteu. E como eu posso dizer isso? Há pelo menos duas evidências no texto. Diferente daqueles homens samaritanos leprosos, que foram curados e não voltaram para agradecer. Em primeiro lugar, esse homem entra no templo e louva a Deus. A gratidão está nos seus lábios. A gratidão está nas suas ações. Mas no capítulo 4 a gente vai ver algo impressionante. Esse homem vai se posicionar ao lado dos apóstolos, diante de um tribunal que queria condenar eles. E isso, irmãos, é uma coragem, é uma ousadia de alguém que realmente está convicto da sua fé. Ninguém aparece diante de um tribunal, diga-se de passagem, o mesmo tribunal que condenou Jesus. Caifás e Anás estarão lá. E esse homem paralítico estará lá, permanecerá lá, do lado dos apóstolos, em pé, como testemunha viva de que há poder no nome de Jesus. Então eu creio que verdadeiramente foi curado nas pernas e foi curado também na sua alma. Houve salvação naquele dia. E o ponto é, irmãos, caminhando para o fim, a história da igreja não é em nenhum momento diferente da história que nós estamos vendo aqui. Eu perguntei no início, o que essa história tem a ver com a gente hoje? E eu vou começar a responder isso agora. Todos nós, todos os homens, diante de Deus, são como aquele homem, incapazes de entrar na presença dele. Não há um homem sequer que possa, pela sua própria força, entrar pela porta e ficar diante de um Deus que é santo, santo e santo. Não há. Por melhor que você pense que seja, ainda que você olhe para as suas próprias obras e você ache que há justiça em você, não há ninguém que possa entrar na presença de um Deus santo e permanecer de pé. A Escritura diz que todos nós, todos os homens são pecadores. E essa é a triste notícia para a gente. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Deus olha do céu e procura ver se há alguém que o busque. E não há, irmãos. Não há alguém que o busque da forma que deva ser buscado. O que a gente quer, o que os homens querem, é seguir a vida. É viver a vida do jeito que a gente diz que é correta, que a gente diz que é certa. A gente olha para a vida e dá significado a ela sem levar em consideração Deus. A gente vive no mundo que Deus criou como se Deus não existisse. Temos a ousadia de dizer o que é bom e o que é certo, o que é justo e o que não é, a partir dos nossos critérios. É um completo absurdo. Sendo que Deus criou todas as coisas, tem autoridade sobre as coisas. O ar que respiramos vem dele. E a gente usa o mesmo ar que vem dele para viver em rebelião contra ele. É sobre isso que falam as Escrituras. Não é que alguém queira buscar a Deus, é que ninguém quer. E diferente daquele paralítico, não é que alguém queira entrar em sua presença, todos querem ficar do lado de fora. Ninguém quer passar pela porta. Essa é a triste notícia. E para piorar, existem alguns que até querem, mas buscam suas forças
e na verdade não percebem que na verdade são paralíticos também. Não tem força em nós. Me mostre um homem. Preste atenção aqui. Me mostre um homem que consiga dizer, a partir de hoje eu não peco. Me mostre um homem que consiga viver isso todos os dias. E eu vou dizer para você, então temos aí um homem que tem força para entrar na presença de Deus pelos seus próprios méritos. Mas a triste verdade é que não há. Por mais que a gente tente, no final das contas, a gente vai ter que dizer, igual lá no capítulo, lá em Romanos, quando Paulo diz, miserável homem que sou, o bem que tento fazer, não faço. Mas o mal que não quero fazer está sempre diante de mim. Sabe quem é que diz isso? É o religioso. Esse é o religioso. O religioso é alguém que tenta fazer a vontade de Deus sozinho. Miserável homem. Ele não consegue. Ninguém, irmãos, pode passar pela porta formosa e entrar no Santo dos Santos. Porque todos nós, diante de Deus, somos deficientes. Falta em nós energia para caminhar retos diante de Deus. Falta em nós força para se colocar de pé e permanecer de pé diante de um Deus santo. Falta até mesmo motivação. Tão miseráveis homens, deficientes, pobres. Essa é a realidade de toda a humanidade. Mas assim como naquele dia Pedro e João foram com o poder de Cristo, hoje esse mesmo poder vem até nós por meio do Evangelho. Então, se há alguém que deseja entrar na presença de Deus, que se há alguém que verdadeiramente deseja contemplar essa glória e viver para sempre diante desse Deus e dessa glória, só há um caminho. E o caminho se chama Porta Formosa. E essa porta, irmãos, se manifestou há 2000 anos atrás em Cristo Jesus, quando ele disse, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se há alguém aqui, irmãos, que ainda não entrou por essa porta, saiba, não há outra. Tem que passar por ele. Ele é o único caminho. É preciso reconhecer isso. É preciso reconhecer que Jesus verdadeiramente é o Cristo, Filho de Deus. Que há poder no nome dele. Que a obra que ele realizou na cruz foi poderosa para te salvar. A única coisa que você precisa fazer é crer. E isso, eu vou dizer mais uma vez essa palavra, é um grande absurdo. É difícil para a gente crer que tudo que a gente precisa fazer é simplesmente acreditar que a obra dele lá na cruz foi suficiente. Mas é isso que ele exige de nós. É isso que Deus espera de nós. Que a gente possa olhar para a cruz de Cristo e dizer, eu creio. Verdadeiramente ali estava o Filho de Deus. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu creio que a obra dele foi perfeita. E crendo nisso, eu sei que poderei finalmente passar pela porta e entrar na presença do Santo. É isso o que diz a Escritura lá no livro de Hebreus. Agora, por causa da obra que ele realizou, podemos entrar na presença de Deus. Eu queria reforçar isso. Todos nós, irmãos, todos os crentes aqui presentes, éramos como aquele homem. Miseráveis, incapazes. Se há alguém aqui nessa condição ainda, não viva sem esperança. Há esperança em Cristo Jesus para você. Há um caminho, há uma porta, e o nome dele é Jesus Cristo, o Nazareno. Basta que você creia,
E você, naquele grande dia, poderá passar pela porta e viver para todo sempre na presença do Altíssimo. Mas, se você não fizer isso, que tristeza. Viverá para sempre, não apenas nessa vida, mas também na eternidade. Tão perto, talvez, mas ainda assim do lado de fora. Não é o desejo que eu tenho para você. Algum puritano já disse que toda vez que o evangelho é pregado, a eternidade pesa na balança. E hoje, diante de você, mais uma vez está a oportunidade de ficar do lado de fora ou de finalmente entrar e fazer parte dessa comunidade. Eu oro para que, em nome de Cristo Jesus, o seu coração, o seu ouvido esteja sensível à voz de Deus e que você aceite entrar por essa porta. Agora eu falo a todos nós que já cremos, nós que fazemos parte dessa comunidade, irmãos, fomos chamados para sermos testemunhas vivas de que há poder no nome de Jesus. E esse é a última aplicação que eu quero fazer. Eu e você somos chamados para sermos testemunhas vivas de que há poder no nome de Jesus. Amém? Amém. E isso começa como, irmãos? Começa reconhecendo que eu e você somos simplesmente vasos de barro. Não há prata e ouro em nós. Não há riqueza que possamos oferecer a esse mundo. Mas se formos homens cheios do Espírito, aí é diferente. Se formos homens que verdadeiramente creem na autoridade do nome de Jesus, então temos tudo para oferecer a esse mundo. Um caminho, uma verdade, uma luz. Salvação nessa vida e na que há de vir. Então somos chamados para sermos testemunhas. Não somos mais miseráveis. Somos vasos de barro e em nós há o poder de Cristo. Em nós habita esse supremo tesouro que é o Espírito de Deus. Então precisamos ser cheios. E o texto começa mostrando 2 homens apóstolos, discípulos de Jesus, indo para o templo. Então, se você quer ser um homem cheio do Espírito, eu digo mais uma vez, este é o lugar. Aqui estão as pessoas que podem te ajudar a caminhar. Aqui está a palavra de Deus sendo ensinada nas pregações, na escola bíblica. Aqui existem irmãos que talvez estejam passando pela mesma dificuldade que você, mas que estão dispostos a caminhar com você e te ajudar. No templo. Mas aqui também é o lugar, irmãos, de fazer a mesma coisa que eles estavam fazendo. Orar. Você pode fazer em casa? Pode. Mas pode também e deve fazer em comunidade. A gente aprendeu a orar, Senhor, meu Deus e meu Pai. E Jesus está sempre ensinando, Pai Nosso. A gente quer viver um cristianismo sozinho, mas Jesus está dizendo dizer, Pai Nosso. Orar pelas necessidades uns dos outros, permanecer na comunhão é necessário. E permanecer na oração também é necessário. E esse é o lugar, no templo, na casa de Deus. Se quiserem ser homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, estejam no templo sempre que possível. E estejam aonde estiverem, estejam em espírito de oração. A palavra é, orem sem cessar. Homens que desejam ser cheios do Espírito de Deus, irmãos, precisam ter comunhão com o Pai. Quando lemos as Escrituras, o Pai fala conosco. Quando oramos, é nós que apresentamos diante dele as nossas necessidades, as nossas fraquezas. Reconhecemos que precisamos dele para caminhar. Mais uma vez, ninguém pode caminhar
com a própria força. Quando a gente ora, quando a gente dobra o joelho, a gente está dizendo isso. Eu sei que não posso caminhar sozinho. Eu sei que eu preciso do poder do Espírito de Deus. Então eu dobro meu joelho e oro, em total submissão e dependência desse Deus. Homens que ficam de pé diante do mundo são homens que aprendem a ficar de joelhos diante de Deus. Não se esqueça disso. Agora, por fim, homens cheios do Espírito são aqueles que agem dia após dia na autoridade do nome de Jesus. Não duvide disso. Há poder no nome de Jesus. A igreja só é o que é porque há poder no nome de Jesus. A igreja só vai triunfar até o fim porque há poder no nome de Jesus. Estamos aqui para crer nisso, para proclamar isso e para provar que isso é realidade. Que nós possamos, então, ficarmos de pé, passarmos pela porta, louvarmos a esse bom Deus e, diante de todos que estão olhando, possamos dizer com toda a convicção que há poder no nome de Jesus. Ele é a fonte inesgotável de toda a riqueza. O texto termina dizendo: e todo o povo viu andando e louvando a Deus. Que o mundo possa ver, irmãos, em nós, a mesma coisa. Homens que andam no caminho do Senhor e homens que estão sempre com louvor nos lábios. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, sempre viva e eficaz. Queremos agradecer, ó Deus, porque homens como Pedro e João, a despeito de toda a dificuldade e adversidade de sua época, permaneceram fiéis a Ti. Homens como nós, mas que reconheceram a dependência que tinham no Senhor, que iam ao templo todos os dias, que oravam todos os dias, e que buscavam ser cheios do Espírito de Deus todos os dias, que se levantaram com autoridade e pregaram no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque esse evangelho alcançou aquele homem e de forma milagrosa chegou também até nós. Obrigado, porque nós também éramos miseráveis. Não tínhamos condições de ficar de pé diante de Ti. Mas por graça e misericórdia, pelo poder que há no nome de Cristo Jesus, nós também que estávamos perdidos, fomos achados. Nós que éramos cegos, mudos e surdos, pudemos ouvir e ver e contemplar a sua glória. E isso não vem de nós, mas foi o Senhor que fez brilhar em nosso coração a luz que há em Cristo Jesus. O que podemos fazer, Senhor? A não ser ficar de pé, saltar e pular na sua presença. A não ser cantar louvores a Ti por tão grande salvação. Senhor, que haja sempre essa alegria em nós, que haja sempre esse louvor em nós, porque grande obra foi feita em nossas vidas. Esse é o maior milagre. O maior milagre da vida daquele homem não foi ele ficar de pé, foi ele entrar pela porta e fazer parte de uma comunidade, que é a comunidade que para sempre estará na presença de Deus. Obrigado, Deus, porque nós também fazemos parte dessa comunidade. Agora eu oro, Deus, por todos aqueles que estão do lado de fora. Tenha misericórdia deles, ó Deus. Aqueles que estão até mesmo tão perto da porta, tenha misericórdia deles, ó Deus. Que o Teu poder possa alcançá-los e que eles possam finalmente entrar pela porta e saltar de alegria em Tua presença. Essa é a nossa oração e oramos por isso no nome de Jesus.
Que essa igreja seja viva, ó Deus, em testemunhar que há poder no seu nome. Que as pessoas possam ver também aqui pessoas transformadas pelo poder desse nome. E que em tudo, ó Deus, o teu nome seja glorificado. Em nós e também através de nós. Essa é a nossa oração. Que essa igreja seja cheia do teu poder. Em nome de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém.